Boa tarde, turma. Boa tarde. Hoje nossa aula vai ter um enigma e vocês vão descobrir. Hoje nossa aula vai aparecer muitas coisas que vocês já estão familiarizados, mas talvez vocês ainda não vão associar. Vocês têm ideia de como será a nossa aula hoje? Não, vocês só estão vendo que tem livros, né? Alguns desenhos e algumas coisas que ainda vão aparecer. Vai ter aula de leitura? Então, praticamente isso, mas nós vamos entrar numa outra ideia que nós vamos ter. Então a prova vai começar e vocês vão prestar atenção, porque depois a prova vai fazer pergunta, tá bom? Então vamos lá. Olá! Quem sou? Quem sou eu? Não adianta olhar ao redor, você não vai me enxergar. Não sou uma pessoa como você. Sou, vamos dizer assim, uma voz, uma fala com você ao vivo, como estou fazendo agora. Ou então, e falar dos livros que você lê. Não fique tão surpreso assim. Você me conhece. Na verdade, somos até velhos amigos. Você já me ouviu falando de Chapeuzinho Vermelho? Nunca ouviram? Já ouviu falar sobre príncipes? Já ouviram? Já. Encantado, né? O príncipe da princesa. De reis e também de bruxa. Vocês também já ouviram falar até do Saci Pererê? Já. E agora? Vocês descobriram quem eu sou? Já? Já descobriram quem eu sou? Não. Então, eu vou me apresentar. Como nas histórias, vou falar de mim próprio e vou fazer agora, em homenagem a vocês, apresentando-me. Eu sou o conto. O conto que vocês já estão acostumados. Nos contos de fada, nos contos de outras histórias e até daqueles contos que a vovó ao redor, sentadinho na sala, conto para vocês. O conto vem há muito tempo atrás. Antigamente era só falado, passava de geração a geração. A vovó contava para o netinho que crescia e casava e tinha seus filhos, e iam contando, ia passando assim o conto de família em família. O primeiro livro que se tem origem, mas se não tem certeza, que eles têm assim como uma indicação, é o livro mágico, que dizem que ele foi escrito há 4.000 anos antes de Cristo, de Jesus, né? Que nós já conhecemos, nascer. Depois nós temos a Bíblia. Quem em casa tem Bíblia, a mamãe já mostrou? Quem já foi na igreja? Isso. Lá tem muito contos, além da vida de Jesus, tem da vida de várias histórias de personagens que tem lá, né? Então, só que a nossa história que nós gostamos são as histórias que estamos acostumados. Chapeuzinho Vermelho, do príncipe. Nós temos vários tipos de história. E nossa aula vai mostrar para vocês várias outras maneiras e tipos também de contos, né? Vocês sabiam que eram contos? Não. Que contos é a história que nós contamos? Quem gosta de conto? Fala para a professora. Eu. Que conto que você mais gosta, Regina? Eu gosto da Cinderela. Da Cinderela. Gosto da Bela e a Fera. Ah, Bela e a Fera é lindo. E você, Betânia? Eu gosto da Chapeuzinho Vermelho. Isso, a Gosto Chapeuzinho. dos Três Porquinhos. Ah, isso mesmo, eles são fofos. E você, Conceição? Eu gosto da Branca de Neve, que é branquinha que nem eu. Muito bem. Todas as princesas são bonitas. E quem na história dos contos vocês não gostam? Da bruxa. Do lobo mau. Vocês têm medo do lobo mau? Tenho. É, Mas o então. lobo
A mamãe de vocês já contou alguma história diferente de algum conto que vocês já viram em livros e em filmes? Já, só que eu não me lembro. Não? Já sentaram com vocês e contaram histórias de quando elas eram crianças, né? Então, isso também é conto. Então, agora vocês sabem, né, que o conto são histórias que nós contamos nos livrinhos, né? E temos ursinho, né, dos caixinhos de ouro, né, da menininha dos caixinhos de ouro, animais em florestas, né? Ó, nós podemos contar assim no avental, nós temos a Branca de Neve, né, a gatinha esperta, né? Vocês entenderam como é o conto? Sim, professora. Sim, professora. Então, agora a professora vai pedir para que vocês vão pegar a folha do caderno, né? E você em casa, assim, na folha do caderno de casa, vocês vão colocar, assim, vão escrever um conto e vão me trazer amanhã, tá? Então, em casa, no caderno de casa mesmo, vocês vão fazer a sua historinha, inventar uma historinha. E amanhã, cada uma vai ler o seu conto e nós vamos saber como é o conto de cada um, tá? E vamos ver quem gostou e quem não gostou. Tudo bem? Tá? Entenderam? Entenderam? Então, ó, e assim, hoje a professora também vai estar mandando na lição de casa os personagens para vocês, tudo bem? Então, tchau, até a próxima aula. Tchau, tá com Deus. Boa tarde. Hoje nós vamos dar início à nossa aula. A aula passada nós estudamos sobre contos em gerais. Hoje nós vamos conhecer vários tipos de contos. Existem contos de fadas. Os contos de fadas, a narrativa é curta, na qual o herói ou a heroína tem que enfrentar grandes obstáculos, né? Tem os contos populares, fruto da oralidade, criado, narrado, ouvido pelo povo, que é assim, que passa de geração para geração. Também tem o conto de risco, é um tipo de história engraçada, uma espécie de piadas longas, cheias de detalhes. Tem o conto de origem, é um tipo de história que tenta explicar o surgimento de algumas coisas mais próximas dos mitos narrativos e religiosos. Agora eu vou mostrar vários exemplos. Tem vários livros. A Pro trouxe para mostrar para vocês, tem contos de fadas. Aqui tem várias histórias juntas, né? Tem a Bela Adormecida, a Branca de Neve, a Cinderela, a Pequena Sereia e a história dos Três Porquinhos. Quem conhece a história dos Três Porquinhos? Tem como também, a gente não pode, não é só de um jeito que a gente pode contar. A gente pode também estar utilizando, quem sabe me dizer quem são as personagens dos Três Porquinhos? São os porcos, né? Tem a mamãe porca, os seus três porquinhos e também tem o lobo mau, né? Quem sabe me contar a história dos Três Porquinhos? O que acontece? Eu sei dizer que primeiro ele faz uma casinha de tábua, né? Isso. E vem o lobo e tenta pegar eles, não é? Isso. Porque o primeiro porquinho, a mãe decide com os porquinhos para seguir caminhos diferentes. O primeiro porquinho, o que ele faz? Ele é muito preguiçoso. Aí ele vai construir a casa dele. O que acontece? Ele pega galhos, né? E aí o lobo mau chega, bate na porta, abre a porta, porquinho, abre a porta. E aí o porquinho não abre. Mas o lobo mau, ele consegue derrubar a casinha e come um pouquinho. Aí o segundo porquinho, um pouco mais esperto do primeiro, vai no bosque, consegue fazer sua casa, mas também de palha.
Aí o lobo chega, aí bate na porta, abre a porta, o porquinho não abre a porta, só que o lobo vai assoprar até sua casa derrubar. O terceiro porquinho, mais esperto do que os dois irmãos, constrói a sua casinha de tijolos e cimento. E o lobo mau, muito esperto, vai, abre a porta, porquinho, e o porquinho fica tranquilo, não abre a porta. Então, o que acontece? O lobo mau não consegue derrubar a terceira casinha. Por quê? Porque o terceiro porquinho, ele é mais esperto, ele é mais inteligente, isso, ele conseguiu construir a casa dele de tijolos, né, e cimento, como a nossa. E aí o porquinho não abre, o lobo mau não consegue. Aí o lobo deu um desperto, ele subiu pela chaminé. Mas o porquinho tão esperto, quem sabe o que aconteceu? Ah, Pro, ele por acaso entra na chaminé e cai na panela fervendo? Isso. Aí o porquinho muito esperto colocou a água lá fervendo e o lobo subiu pela chaminé e caiu e morreu. E os três porquinhos, aí depois o terceiro porquinho bem esperto conseguiu tirar os dois irmãos da barriga do lobo e eles foram felizes para sempre. Também, hoje eu vou mostrar que tem a história da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho. Quem sabe me contar a história de Chapeuzinho Vermelho? Ela leva bolinho pra vovó e o lobo vai lá pra tentar comer os bolinhos. Aí, só que o que acontece com a Chapeuzinho Vermelho? A mãe pediu para ele levar doces, salgados para a vovó. E ela desobedeceu, Pro. Olha o que acontece, né? Isso. Com criança que não obedece os pais. Aí a Chapeuzinho Vermelho foi para a floresta. Chegando lá, a Chapeuzinho Vermelho encontrou um lobo mau. Que lobo feio, Pro. Encontrou um lobo mau. Aí perguntou para ela: Chapeuzinho, para onde você está indo? Aí ela falou: vou levar doces para a vovó. Aí o lobo esperto convenceu ela, né? Tomou a cesta dela e foi até a casa da vovó. Aí quando chegou lá, a vovó estava deitada e o lobo bateu na porta. A vovó, quem é? O lobo mau fingiu da Chapeuzinho Vermelho. Abra a porta, vovó. E aí o lobo abriu, a vovó abriu, achando que era a netinha. Mas a vovó foi surpreendida. Ele comeu a vovó. Ele comeu a vovó. E aí, apareceu um caçador e ele não conseguiu comer a vovó. E aí ele sumiu, que nunca mais foi visto para aquelas bandas. Quem gostou da história? Eu gostei. Então, hoje a gente tem bastante tipos de contos. Tem um romance também, tem um conto infantil, tem a Bíblia, né? Não, mas tem conto só de menina? Não. O conto Esses pode ser contos pra menina ou pra menino? Pra menina e pra menino. Não existe só contos de meninas ou de meninos. Né? São contos infantis, não existe só uma história, é para o menino, específica, para o menino ou a menina. Porque a gente pode gostar da mesma história, né? Com Menino certeza. também pode, professora, gostar de conto de fada? Pode sim, pode. Então, boa tarde, até a próxima aula. Olá, criança. Então, tem vários tipos de livros, né? A mamãe deve ter romance. Ai, Pro, a minha amiga gosta, a menina que toma conta de mim, ela lê o livro lá. Gente, acabou ou não acabou? Olá, criança. Boa tarde, Pro. Tudo bem? Tudo. Bom, vocês já viram falar sobre os contos hoje na aula, sobre o mundo maravilhoso da leitura, né? Quem gosta de ler? Todo mundo? Aí eu não gosto muito não, Pro. Eu gosto de ver os livros por causa dos desenhos, por causa dos desenhos das princesas. Ah, Pro, mas eu fico cansada. Você enriquecer o seu vocabulário, deixa eu te levar para um mundo imaginável. Você entra na história. Quem começa a ler assim, entra na história da Bela Fera. Vocês não entram na história? Vocês imaginam
das duas aqui. Eu leio em dupla, tá, gente? Vocês vão me ajudar a ler a história. Vamos ver todo mundo junto, tudo bem? Tudo bem. O título fala assim, eu vou ler só a primeira parte. Se você já fez confusão demais com os personagens dos contos de fadas, é porque não leu ainda essa historinha. Então vamos lá. História atrapalhada. Alice convidou todos os seus amigos para passar o final de semana com ela. Branca de Neve e Cinderela andaram milhas e milhas até a casa da menina no País das Maravilhas. Chapeuzinho, com seu vestido vermelho, foi pela estrada fora. Chegou em cima da hora. O gato disse para Alice: se alguém faltar, eu calço as minhas botas e vou buscar depressa. Voltou com a bela ferida, que sempre se agradava, pois vivia adormecida. O final de semana foi tão bom, falou João para Maria. Melhor ideia eu não teria. Diga lá, meu camarada, quantos contos de fada que você encontrou nessa história atrapalhada? Vou pedir para vocês quais os contos de fadas que vocês acharam dessa história. Porque a história também é complicada, né? Mas tem vários tipos de contos aí. Qual que vocês acharam? Alice no País das Maravilhas. Gina achou Alice. Branca de Neve. Cinderela. Calma, turma. Alice no País das Maravilhas. Branca de Neve. Branca de Neve. Ou mais? Sim. Tem o gato de botas, porque fala de botas. Bela adormecida, pronto. Ela. Tem mais personagens. João e Maria. Isso. Cinderela. Cinderela. Acabou, pessoal? Você acha que tem mais? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Isso. Quem acha que acabou? Tem mais algum aí escondido? Branca de Neve. Eu acho que já foi. Branca de Neve. Aqui, ó. Branca de Neve tá aqui. Acho que foram todos, né? Tem. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, foram todos, né? Tem 1, 2, Gostei, né? 7 pontos. Nossa, então, mas todos os contos, cada personagem é um conto diferente. Eu não lembro direito o que é a Branca de Neve. O que aconteceu com a Branca de Neve? A Branca de Neve é aquela história que ela morava num castelo e teve uma bruxa que ficou com maçã, não é? Eu não lembro muito bem aqui. Alguém pode me ajudar? Eu estou esquecendo da história. Quem é que lembra melhor da história da Branca de Neve? É que o pai da Branca de Neve casou com a mãe da Branca de Neve morreu. Isso, E ele casou com uma mulher que era madrasta dela e maltratava ela. E ele morreu também. E ele morreu também. Aí ela ficou com a madrasta, então. Aí ela fugiu pra floresta. Porque a madrasta queria matar, né? Porque ela era bonita. E a madrasta queria ser bonita só ela. Aí ela perguntava, espelho, espelho mesmo. Existe alguém mais lá no espelho? Aí um dia o espelho falou que existia a Branca de Neve. Aí ela mandou o caçador matar a Branca de Neve. O caçador não teve coragem de matar a Branca de Neve, ela fugiu. Nossa, Tudo isso? Então, aqui só para dizer para vocês que numa história a gente pode criar vários personagens com a mesma história. Aqui é uma história só, mas você viu, ó, colocar um monte de personagens que fizeram vocês confundir um pouco a memória. Foi? É que
Betânia? Chapeuzinho vermelho. Tá bom. Então aqui são os contos mais preferidos de todo mundo, gente. Até mais. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês passaram no final de semana? Bem, Tudo bem. Olha, a gente está na semana de dias de contos, não é isso? Isso. Bom, aí nós vimos todas as histórias que a doutora contou. Agora essa daqui é a caixinha de adivinhações de contos. Eu vou abrir, né? É caixa surpresa? Caixa de adivinhação de contos, caixa surpresa. E aqui tem alguns personagens que vocês vai lembrar vocês a relembrar a história. A Pro vai abrir e vai mostrar para vocês, tá bom? Aqui é o quê? Uma maçã? Não, uma Uma abóbora, abóbora. professora. Parece aquelas abóboras de Halloween. Na história de conto, que foi na história de conto que a fada transformou a abóbora em Uma carruagem? Carruagem. Ah. A Cinderela, Pro. a Cinderela? Alguém precisa adivinhar. Agora vamos outra. Numa história, essas aqui, que a tia Carla contou, uma pessoa usava um chapéu. Essa pessoa era muito má. A bruxa. Isso, a bruxa. O que ela fazia? Ela fazia maldade, né? Com quem? Com a Branca de Neve. Que era Ela era madrasta da Branca de Neve. enteada, né? Isso, muito bem, Conceição. Não, mas ela usava esse chapéu só no fim da história, porque no começo ela era bonita, não era? Olha, ela era bonita quando ela não fazia maldade. Quando ela queria fazer maldade, ela colocava esse chapéu e saía pela floresta. Como foi que ela encontrou? Ela se transformou em bruxa quando ela foi levar maçã para a Branca de Neve. Quando- Ao mesmo tempo que ela era bonita, ela se tornava bruxa. Ela tomou um suco, Pro, e aí ela ficou feia. Ela ficou feia. Pra Branca de Neve não adivinhar quem ela era. Por isso que aconteceu na história. A bruxa era má ou boazinha? Má. Muito má. Agora aqui temos outro. Quem vai adivinhar? Tinha um animal que gostava de usar. Bota. Não, animal pra quem não, só é aquele. É a história que eu mais gosto do Você gosta ou não quer? gato de botas, eu gosto, Pro. Você pode falar um pouco, como é assim, que eu não tenho muito tempo de. Ai, Pro, eu tô com vergonha. Mentira, Pro, ela não tem vergonha. O gato de botas, ele foi inteligente. No outro dia, a Pro leu a história e assim, ele transformou um camponês porque o camponês ficou pobrinho e só tinha ele. E ele prometeu pro camponês que ia transformar ele num conde bem assim, bem famoso. Aí ele foi até o castelo do gigante e enganou o gigante, fez o gigante falar que você é mágico, então se transforma em ratinho. Quando o gigante transformou, ele comeu o gigante, e aí toda a fortuna do gigante ficou lá pro camponês. Mas eu não achei certo para o que ele fez. Por quê? Você não achou certo? Enganar o gigante. Mas o gigante ele ficava toda a riqueza. Tinha que dividir um pouquinho, Tinha né? dividido alguma Podia dividir. Mas não sei, Pro. Mas Não foi ele nada. fez o papel dele na história. E fez ele casar com a princesa. E agora vamos para outro. Essa casinha, aqui onde a tia Pedra tem um ponto, que tem casinha de tábua. Vocês sabem dizer aonde que ela se encaixa? Os 10 porquinhos? Isso, 3 porquinhos. Não sei. Não sei. 3 porquinhos. Aqui, olha, eles moravam numa casa
bruxa? Não. Isso é de uma história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem não lembra disso? Vai, gente. Aquele que tinha o cabelo, parecia cabelo de milho. Ele era de milho, porque o professor espiga, né? olha, o chapéu do Visconde, o sinal dele, só no caso tem o óculos. Tinha a Emília, né? Tinha a Emília, A tia Natália. a tia Natália, a Tinha vovó o Saci Penta, o Saci, a vovó Penta contava a história pra ele, né? Então você conhece o Visconde que tá de volta. Aqui também tem. Vocês vão descobrir quem foi que comeu isso. A Branca de Neve. Aqui é o quê? Maçã. Essa não é envenenada? Isso, a bruxa, como a Bárbara comentou, que a bruxa, ela era bonita, se transformava em bruxa, envenenou a Branca de Neve. A Branca de Neve. E aqui fica, eu passo para a Conceição, para dar continuidade ao nosso conto. Boa tarde, crianças. Boa tarde. Boa tarde, criança. Boa tarde. Pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando dos contos, mas vamos continuar com uma roda de conversa. Mas vocês podem ficar comigo, porque vocês estão na posição correta para uma roda, ok? Aprovarei uma historinha, vocês prestam atenção na história. As formigas e o gafanhoto. Num brilhante dia de outono, uma família de formigas se apressavam para aproveitar o calor do sol, colocando para secar todos os grãos que havia coletado durante o verão. Então, um gafanhoto faminto se aproximou dele, com um violão debaixo do braço. Humildemente pediu um pouco de comida. As formigas perguntaram, surpresas: como? Então você não estocou nada para passar o inverno? E o que, afinal de contas, você esteve fazendo durante o último verão? Ele respondeu o gafanhoto: não tive tempo para coletar e guardar nenhuma comida. Eu estava tão ocupado fazendo e tocando minhas músicas que sequer nem vi que o verão chegou ao fim. As formigas encolheram seus ombros, indiferente, e disseram: fazendo música todo esse tempo você esteve. Muito bem, agora é chegado a hora de você dançar. E dando as costas para o gafanhoto, continuaram a realizar o seu trabalho. Final da história. Considerando a história das formigas e do gafanhoto, a moral mais adequada é: quem tudo quer, tudo pede. Agora, pessoal, vamos refletir um pouquinho dessa história. Não permita que suas fantasias façam esquecer da realidade. Se há sempre um tempo para o trabalho e um tempo para a diversão. O gafanhoto, ele esqueceu da realidade? Esqueceu, né? Ele lembrou só de tocar as músicas dele e ele não lembrou da realidade, que ele tinha que preparar sua comida para passar o inverno, não é? Ele não guardou comida. Isso, não guardou comida. Então, e assim? Então, a mesma coisa somos nós e vocês, crianças, né? Não vamos esquecer da realidade. Qual são a nossa realidade? A realidade de vocês, crianças. Tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que fazer lição de casa e tem que ajudar a mamãe quando a mamãe pedir, não é? Então, não vamos esquecer da realidade, porque há sempre um tempo para brincar e há sempre um tempo para o trabalho, não é? Então, olha, na história fala a palavra estocou. Vocês sabem o que é estocou? O que quer dizer essa palavra? Eu não sei. Quando guarda alguma coisa? Isso,
guardar. Quer dizer, você ir no mercado mais a mamãe e fazer compra e guardar. Quer dizer, estocar. Então, aí, ó, tem essa frase. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, a prova vai dar para vocês um envelope, umas folhinhas dentro. E vocês vão reescrever a história e mudar o final da história. Pronto, não ganhei. Pronto, vamos ali. Vocês vão reescrever a história que vocês ouviram e aí vocês vão mudar o final da história. Você pode falar de novo o finalzinho, por favor, que eu não lembro direito? Já escrevi a minha, Pro. Nossa, que rápido! Vou escrever. Só mais um pouquinho. Pro, O finalzinho, como que é? Quer lembrar o final da história? Então, deram as costas para o gafanhoto, continuaram a realizar o seu trabalho. É isso que você quer saber? Não, posso falar o mesmo? Terminei. Calma, espera a colega terminar. Pronto, falar o meu no banheiro. Pode? Pode, lê, Regina, o seu. As formigas pensaram e acolheram o gafanhoto e lhe deram comida e abrigo. O gafanhoto trabalhou com as formigas e viveram felizes para sempre, trabalhando honestamente. Posso falar o meu? A Regina quer ir no banheiro? Quer? Pode ir, Regina. Eu vou falar o meu, pronto. As formigas trataram muito bem o gafanhoto. As formigas queriam trabalhar e o gafanhoto queria cantar. Então eles entraram no acordo, eles trabalharam cantando e viveram felizes para sempre. E o seu, o quê? Eu coloquei assim, Pro. A porta do formigueiro era pequena, então as formigas construíram uma porta bem grande e um túnel do tamanho do gafanhoto. Eles entraram lá e lá o gafanhoto tocou a música a noite inteira e as formigas deram comida para ele e também dançaram. Ficaram felizes. Muito felizes. E o seu? Na porta do formigueiro, o gafanhoto disse: Amigas formigas, me dê um abrigo. E as formigas disseram: Entre nós vamos te ajudar. Amiga gafanhoto. Ok, então, pessoal. Então, vocês acham. O que você faria, cara, se um coleguinha seu te pedisse ajuda? Eu ia tentar ajudar. Você ia tentar ajudar? Da minha Quer maneira. dizer, você está trabalhando e o colega está brincando, está se mostrando com a ficha, né? Aí de repente caiu a ficha que ele deixou o tempo passar e não fez o que devia ter feito. Aí ele vem te pedir ajuda, você não vai negar a ajuda do seu colega, não é? Eu ia ajudar, mas eu ia falar pra ele que a hora de brincar, Que há sempre um tempo para tudo, né? Minha mãe fala. Para que da próxima vez ele pense primeiro antes de só ficar brincando, né? Eu ajudaria ele, mas eu falaria pra ele que eu não ia ajudar mais. Então, pessoal, então, aí amanhã a gente continua. Se vocês quiserem fazer uma historinha em casa e trazer amanhã pra gente ver, mudando o final da história. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nós vamos relembrar um pouquinho da nossa aula que nós tivemos hoje. Foi uma aula gostosa. Vocês gostaram de todo esse material que a Pro trouxe para vocês? Então, sobre o que foi que nós aprendemos hoje? Vamos lembrar como chama o tema da nossa aula? Como chama? Vocês lembram? Contos. Nós aprendemos que existem tipos de contos diferentes, não existem? Quais são os tipos de conto que tem? Alguém sabe me dizer? Contos de fadas, O que mais? Suspense, o que mais? Terror, não é? conto de risco, Conto de risco ou de riso, Betânia? de riso. De riso. Por que de riso? Que a pessoa dá risada, é piada, né? São contos engraçados. Muito bem. Também nós aprendemos sobre a mistura das histórias.
história bem interessante com todos os personagens misturados. Nós podemos também fazer essa história com os nossos amigos da sala. Você pode escolher um grupo de amigos e montar a sua história. Vai contar o seu conto da maneira que você quiser. Nós aprendemos também sobre os personagens a identificar os objetos de cada personagem de vários contos. Como a professora Regina mostrou pra gente, alguns objetos nós relacionamos com o conto que foi dito. Então, para nós não relembrarmos um pouquinho de cada assunto que foi feito durante a aula, eu trouxe um jogo para vocês. Esse jogo se chama A Trilha dos Contos. Então eu vou pedir a ajuda da Conceição, a ajuda da Carla e a ajuda da Betânia. Escolhe uma pecinha para você, Conceição. Amarela. Muito bem. Escolhe uma pecinha, Carla. Escolhe uma peça. Betânia. Olha, eu vou explicar para vocês. O que foi que eu chamei primeiro? Você vai pegar o dado. Você vai jogar o dado. De acordo com o número de pecinhas que caiu no seu dado, você vai colocar a peça lá na casinha. E aí a casinha é o seguinte, tem uma pergunta a respeito do nosso assunto da nossa aula que deve ser respondido. Se você acertar ou não, ou você vai voltar, ou você vai pular algumas casas, mas o importante é que nós procuramos aqui na nossa mente o assunto da aula. Então tenta lembrar, porque para não acontecer de você ficar no mesmo lugar, ou você voltar, ou você tenta acertar, hein? Então, ó, a princesa, vamos dizer que vocês são 3 princesas. A princesa que chegar no castelo, vai morar no castelo com a sua família e lá vai ser feliz para sempre, tá bom? Então pode jogar, Conceição. Que número que caiu, Conceição? Qual é a pergunta da casinha 1, Conceição? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Contos. Muito bem. O que está escrito de laranja? Se acertou, fique no lugar. Se errou, volte ao início. Então você permanece na casa 1. Carla, como você tem uma dificuldade de aprendizagem, eu vou te ajudar, tá bom? Se você não conseguir identificar qual quadradinho, você pergunta para a prof, eu vou te ajudar, tá bom? Tá. Jogar o dado? Pode jogar o dado, Carla. Quantos quadradinhos tem ali, Carla? 1. Pode colocar na casinha número 1. Mas você vai ter que também responder a pergunta, vai ter que participar. Qual é o tema da nossa aula de hoje? História? Histórias. Mas essas histórias nós aprendemos que tem um nome, Carla. Qual é o nome dessas histórias? História. Você consegue ler aqui, Carla? Contos. Isso, muito bem. Então agora é a Betânia. 4, muito bem. Vamos contar até chegar na casinha 4, Betânia? 1, 2, 3, 4. Como se chama a pessoa que narra um conto? Como se chama, Betânia, a pessoa que conta um conto pra gente? Se eu pegar um livro pra você e eu vou narrar a história pra você, como se chama? Se lembra ou não? Alguém sabe de vocês? Narrador. Narrador, muito bem. Mas, Betânia, você não acertou, então você não está no mesmo lugar. Vamos lá, Conceição? Vou ficar na 4. É. 2. Né? O que está escrito na casa 3, Conceição? O que precisamos fazer para criar um conto misterioso e misturado? O que nós precisamos fazer para contar um conto misturado? Misturar um monte de contos. Um monte de contos. Lembra Mas de como Nemo? você vai misturar? Os contos ou os personagens? Os personagens. Muito Branca de bem. Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Isso, muito bem. Então, o que está escrito lá? Avance uma casa. Então, você está empatada com a Betânia. Vamos lá, Carla, você. Quantos quadrados tem aqui, Carla? 4. Muito bem, Carla. Qual é a casa? Você vai andar 4 casas.
professora, ela não vai avançar a casinha? Ela acertou. Volte para a casa 3, porque são regras do jogo. Casa 3. Qual é a casa 3? Até a 4, Carla. Muito bem. Vai, Betânia. Você chegou? 3. Então pula aí 3 casas. Vamos lá. Não. Poxa, Você vai levar 3 é, casas. tá no 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cite 3 personagens de contos e avance para casa. Cite 3 personagens, Betânia. A Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve. Muito bem. Pode pular para casa 11, Betânia. Eu, né? Isso. Se eu ganhar, eu vou levar. Se eu ganhar, eu vou levar. Ih, qual Se eu ganhar, eu vou uma levar. casa? O que está escrito, Conceição, na minha Tem 2 contos que aparecem Se eu ganhar, eu vou levar. o personagem louco. Aí os Tá caras fácil. deixa fazer primeiro. Muito bem. Vai, Carla, você. Voltar? Da casa 3. Joga a força esse dado aí pra ver se... Ih, vamos lá. Como se chama a pessoa que narra um conto? Narrador. Muito bem, mas está escrito, fique no seu lugar. Você, Betânia. 4. Vou ter que voltar? Não, o que está escrito lá no 11? No 11. Avance uma casa. E o que está escrito aí na casa 11, Muito Betânia? bom. Você chegou ao fim da trilha. Agora leia a frase seguinte. Você e seus amigos irão morar em um lindo castelo e serão felizes para sempre. Muito bem. Olha só o que eu vou fazer. Ai, que Mas legal! Eu todas- ganhei! Eu ganhei! Eu Muito bem. ganhei! Mas olha, já que todas vocês participaram, eu preparei uma lembrancinha para cada uma de vocês. Isso aqui nós vamos fazer de conta que é uma varinha dos contos de fadas. Você vai levar a sua varinha para você fazer a mágica que você quiser, para você espalhar muito amor por aí, tá bom? Uma para cada uma da nossa querida. Muito bem. Gostaram da aula? Sim, 10! Muito bem. Melhor Então, você deixar me dar um castelo. Eu não ganhei varinha, Pro, só porque eu não participei. Então, nas próximas aulas, nós estaremos abordando outros tipos de textos, mas também a Pro vai procurar trazer sempre uma coisa diferente, uma brincadeira, um cantinho da leitura, um tapete para a gente contar histórias, um fantoche, um painel bem legal e livros bem ilustrativos e coloridos que é para a gente aprender a ler e gostar cada dia mais e mais da leitura, tá bom, meninas? Obrigada pela participação de vocês. Tchau, Pro. Até amanhã. Oxi.